Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Carla Natário dos Santos e mais uma vez eu venho aqui pedir a vocês os minutos de atenção para refletir um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Nessa manhã eu escolhi uma passagem, um trecho da história do professor Eurípides Barçanufo. Trouxe aqui o livro Eurípides, o Homem e a Missão, de Cora Novellino, onde o espírito de Hilário Silva, através da psicografia do Chico Xavier, trouxe no livro A Vida Escreve uma passagem de Jesus, de Eurípides com Jesus, que o professor Eurípides não revelou a ninguém enquanto ele estava encarnado. Vamos lá, Começar Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando, certa feita, viu a si próprio em prodigiosa volitação, embora inquieto, como se arrastado pela vontade de alguém num turbilínio de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam a sublime excursão. Respirava outro ambiente, envergava forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou. E à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante, reparava na formosa paisagem, quando, não longe, avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que se estancou, trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela hora imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor, na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Transpassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou retirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve, abriu a boca e falou, suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou-se: choras pelos descrentes do mundo? Elevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora o olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes dos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Meus irmãos, minhas irmãs, eu acho essa uma das passagens mais sublimes e que me levou
assim, e me leva a refletir muito sobre a vida do professor Eurípides Barçanufo. Uma porque esse encontro que Eurípides teve com Jesus, né? Imagino que pela envergadura do professor Eurípides Barçanufo não deve ter sido o primeiro encontro com Jesus, né? Mas durante muito tempo eu pensei assim nessa mensagem, que quando o professor Eurípides se encontrou com Jesus, o professor Eurípides se tocou mais ainda pela necessidade do trabalho, porque Jesus fala, né? Eu não choro pelos descrentes do mundo que nós devemos amar, mas por aqueles que conhecem o meu evangelho e não os praticam. Então eu pensei, assim, durante muito tempo, que foi em virtude da necessidade que o professor Eurípides Barçanufo viu naquele momento de testemunhar, né, essa fé, esse amor e esse trabalho, e praticar mais, fazer muito trabalho, né? Ele não parou, principalmente desde aquele, ele já era um trabalhador, né? Mas desde aquele momento, o professor Eurípides, ele não descansou um só minuto e foi desencarnar na nossa penúltima pandemia, né, do século XX, porque contraiu a gripe espanhola, porque ele não parava, ele não tinha medo de pegar a doença e não parou de trabalhar um só minuto. Na verdade, a família dele toda, né, trabalhou na confecção dos remédios junto com ele, todos pegaram a gripe espanhola, mas só estava na programação o professor Eurípides desencarnar. Mas depois, com a maturidade, eu refleti, e até foi depois que eu fiz o filme Joanas, né, Alguém Se Lembrou de Mim, em homenagem à minha avó, onde eu relatei histórias de 4 senhoras que renunciaram ou ainda renunciam à vida por aqueles que amam, que eu percebi, que eu interpretei a partir de então, que esse momento do encontro de Eurípides com Jesus e o declínio dele, sem pensar, ao trabalho, foi em virtude do amor dele pelo Cristo. O que uma mãe não faz por um filho, por amor? O que se a gente for parar para pensar, o que os cristãos na época do Cristo não fizeram pelo Cristo? Será que a gente acha, assim, por exemplo, que só o conhecimento nos liberta? Sim. Os Espíritos já nos disseram que nós precisamos ter a asa do conhecimento e do amor, né? Será que foi só em virtude de conhecer, de ter conhecido a revelação do Cristo, do mundo espiritual, que os cristãos se colocavam nas arenas para serem comida de feras, para receberem flechas envenenadas, para serem queimados em fogueira viva? Será que foi só o conhecimento? Esse testemunho que naquela época foi preciso o Evangelho passar, né, para que todo esse conhecimento também se dissipasse, Mas será que foi só porque Jesus contou as histórias que Jesus contou? Ou porque os cristãos se sacrificavam por amor a Jesus? Como que está o nosso relacionamento com Cristo? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Como que a gente vai até o Pai e vai seguir alguém que a gente não ama? Um filho não vê como um pai e a mãe o seu herói, o seu modelo? Muitos filhos não querem seguir a mesma profissão dos pais, querem seguir o seu exemplo moral e de vida. Não é assim, às vezes, o irmão caçula com o filho mais velho, entre amigos a gente não tem essa relação. Então, meus irmãos, como que está a nossa relação com Cristo? Nós amamos o Cristo? Porque o contato, o encontro com Cristo, o encontro verdadeiro, o encontro de almas, que se pode, a gente é espírita principalmente, né? Quem estiver ouvindo aqui, a gente sabe que esse encontro de almas pode acontecer. E ele deve acontecer. Porque não basta só a gente nutrir-se do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, mas é preciso nos nutrirmos do amor do Cristo em nós. Lembra? Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Trazei para nós o jugo do Cristo. E a gente só vai fazer isso quando a gente amar o Cristo.
Meus irmãos, como diz o professor Eurípides, na última mensagem que eu li, o Espírito é o monumento vivo de Deus. Que as nossas ações, que a nossa fala, os nossos pensamentos, que os nossos exemplos, para que eles sejam refletidos como se fosse do nosso Pai eterno, que é justo, bom e misericordioso, nós devemos estar vestidos com a túnica nupcial. Devemos trazer para nós o jugo do Cristo. E só isso, nós só vamos conseguir transformarmos a nossa vida, o nosso ser, quando nós estivermos realmente realizado o encontro com Cristo por amor. E sentir esse amor vibrar dentro da gente. Aí, meus amigos, não tem pandemia, não tem chuva, não tem noite, não tem tempestades, não tem julgamentos, não tem sentimento de desamor, de baixa autoestima que nos prenda. Que Jesus ilumine a cada um de vocês, a todos nós, para que nós possamos realizar esse encontro com Jesus e, por amor a Jesus, divulgar esse evangelho tão lindo que é a sua vida através da doutrina espírita abençoada, que é uma luz no mundo. Que essa luz se faça dentro dos nossos corações. Que assim seja.